João, capítulo de número 11, acompanhe comigo o texto a partir do verso de número 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para que morremos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Maria a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao sepulcro, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram?
perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era em uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está ali, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixa ir. Até aqui. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, a tua palavra é vida sobre nós nessa noite. Nós estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração. Que a tua palavra alcance a nossa vida. Que o Senhor traga discernimento a cada um de nós, para que ao findar desse culto, o nosso coração esteja alimentado de fé, de esperança, cheios do Espírito Santo, possamos ir para nossa casa certos de que estamos no lugar certo, na hora certa, buscando um único Deus, Salvador, Jesus Cristo. Nós oramos e desde já, Senhor, devolvemos somente o teu Filho, toda honra, toda glória e todo louvor. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Saia para fora é o tema dessa mensagem. Irmãos, sem dúvida, esse é o maior milagre ou um dos maiores milagres públicos operados por Jesus. Você sabe muito bem que o Evangelho de João, ele tem por objetivo gerar no coração do leitor uma fé inabalável, uma fé que suporta dores, uma fé que suporta luto, uma fé que suporta provação. E não há ninguém dentro desse auditório que não seja provado por Deus. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não passe lutas, e que essas lutas é um teste de Deus para que sejamos aprovados, e uma vez aprovados, o nome de Jesus seja glorificado. O Evangelho de João, ele vem para nos fortalecer. E eu até te faço um convite, ou a própria Escritura te faz um convite nessa noite, para você que deseja ser fortalecido na sua fé, você possa se dedicar essa semana ao Evangelho de João, para que o seu coração seja alimentado, para que você venha viver uma vida cheia de fé, uma vida onde você consegue encontrar deleite, você consegue encontrar esperança, você consegue colocar o teu coração e encher o teu coração de vida. E esse texto é um texto que fortalece a nossa fé. Interessante, porque o texto mostra a dificuldade, entre aspas, de Jesus na sua humanidade, lidar com essa situação, pois a família de Lázaro era uma família de amigos de Jesus. Marta era sua amiga, Maria era sua amiga,
Lázaro era seu amigo, e é exatamente essa realidade familiar que convida Jesus a não ser apenas 100% homem, mas também ser 100% Deus. Nessa história você vê Jesus chorando. Nessa história você vê Jesus revelando o seu poder. Nessa história você vê Jesus revelando a sua divindade. Ele como Deus. Irmãos, e essa história trazendo essa afinidade de Jesus com essa família, nos traz um ensinamento, ainda no campo da introdução. E o primeiro ensinamento que eu percebo que estar ao lado de Jesus não nos isenta de crises ou situações de dor. Eles eram amigos de Jesus. A casa de Marta e de Maria era um lugar de descanso para Jesus. Era um lugar que Jesus ia para descansar. Era um lugar aonde Jesus ia para desligar de tantas realidades. Era um lugar que ele tinha prazer de frequentar, de passar um dia, de sentar à mesa. Isso nos ensina que você, que eu, que nós podemos ser amigos de Jesus, e nenhuma amizade mais profunda e íntima com Jesus nos isenta de passar realidades na nossa vida de dor. E é muito importante a gente perceber isso e aceitar essa realidade, porque isso, irmãos, faz com que eu e você não aponte o dedo para Deus e o culpe diante de realidades da nossa vida. Não, Deus ele não deixa de ser Deus por causa das nossas dores. Deus ele não deixa de ser Deus por causa do nosso luto. Deus não deixa de ser Deus pelo momento de dor, pelo momento de doença, pelo momento aonde você foi ferido. Deus é Deus. Ele é dono do universo. Ele tem todo o controle. Pastor, mas Jesus ele me visita. Ele visitava a casa de Marta e Maria e Lázaro. Pastor, ele senta na mesa comigo, eu tenho intimidade com ele. Pastor, eu falo com Deus, eu tenho um encontro com Deus, e os meus devocionais estão em dia, eu sinto a presença de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Eu vivo uma santidade na presença de Deus. Não te isenta de viver realidades de dor. Maria sentiu a morte do irmão. Marta sentiu a morte do irmão. Por um período curto de tempo, até que a glória de Deus fosse manifestada na vida de Lázaro, Jesus, ele foi indagado. Jesus ele foi questionado por que ele não estava ali. Questionado porque ele demorou a chegar no túmulo de Lázaro. Questionado a respeito do seu poder. Isso ainda no campo da introdução também nos ensina que a manifestação da glória de Deus, ou o milagre de Deus na nossa vida, não acontece no nosso tempo. Acontece no tempo de Deus. E o tempo de Deus, muitas vezes é diferente do nosso. Existem realidades que o Senhor nos permite viver para afiar nosso coração, para alinhar as nossas motivações, para nos colocar no nosso lugar e revelar o Deus que Ele é, para que eu e você apontemos os nossos olhos à obra da cruz, para a gente entender que não somos nós o centro das coisas, mas é o Senhor por meio de Jesus Cristo, o centro de todas as coisas,
o centro da nossa casa, o centro do nosso coração, o centro do nosso casamento, o centro da nossa família, o centro da nossa igreja, o centro de todas as coisas. Afia o nosso coração. Irmãos, eu e você precisamos enxergar as provações de um jeito diferente, numa perspectiva divina, numa perspectiva do céu, numa perspectiva cristã. Nós percebemos isso no texto. Quando a gente olha para esse texto, eu trago aqui 3 pontos para você, para que você entenda que por meio da morte de Lázaro, por meio do milagre de Lázaro, você possa entender a dor e o milagre, você possa entender o tempo de Deus, você possa entender o porquê de tantas dores, de tanto luto, de tantas realidades. Eu tenho certeza que muitos estão aqui nessa noite por causa da sua dor, estão aqui nessa noite por causa de um luto, estão aqui nessa noite por causa de uma traição, estão aqui nessa noite por causa de uma dívida, estão aqui nessa noite por causa de um clamor para uma cura física. Eu sei que nós estamos acometidos a tantas realidades, e o papel do Evangelho é encher o teu coração de fé. O propósito do Evangelho de João é fazer você crer até o fim, porque a palavra final é do Senhor, a palavra final é de Jesus, e Ele tem a palavra final, ainda que a palavra final seja um não. Ainda assim, Ele não perde o controle. Primeiro, existem situações que servem para reafirmarmos nossa fé em Jesus. Marta já conhecia. Marta disse ela mesmo disse que ela sabia que Ele era a ressurreição e a vida. Que alguém que mesmo morto, por meio de Jesus, ressuscitaria. Agora, a realidade de Lázaro, o que aconteceu com Lázaro, certamente fez com que a fé de Maria e com que a fé de Marta fosse reafirmada. Quantos de nós nos achegamos mais a Deus? Irmãos, nesses últimos dias que eu vivi com a minha filha no hospital, eu achei que eu era crente, irmãos, eu me derramei, eu achei que eu já orava, irmãos, eu fui por um lugar de intimidade com Deus maior do que eu já tinha. Eu fui para uma leitura bíblica mais do que eu já lia. Eu fui para um lugar de intimidade com Deus. Por quê? Porque as lutas da nossa vida reafirmam a nossa fé. Não é que você não era crente, você era, mas as lutas fazem você aproximar de Deus. As lutas fazem você ver que realmente existe um Deus, e Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus, o dono da vida. Ele pode todas as coisas, e o nosso coração está nele. Você está passando uma luta, é Deus reafirmando a tua fé, é para que o seu joelho se dobre, é para que a tua boca confesse que Ele é o Senhor. Cuidado para não negar a Deus nos dias de dor. Cuidado para não blasfemar, cuidado para que a incredulidade não te engula, cuidado para que você não ouça Satanás, cuidado para que algo que pode te aproximar possa te afastar. Cuidado. Ninguém aqui nem merecia estar. Nós merecíamos a morte,
por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, e pela misericórdia, pelo favor imerecido, Jesus ele nos resgatou desse lugar, irmãos. Nós estamos no lucro. O que Deus quiser fazer, deixa Ele fazer. A gente não merecia nem acordar vivo hoje, nós estamos vivos para a glória de Deus. Nós vivemos um dia de cada vez. Para de colocar o seu coração e depositar a tua energia em coisas que a traça e a ferrugem corrói e corrompe. Coloque o teu coração em Deus. Você não merecia, mas o Senhor por mais um dia achou graça em você. Então viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não viva para a tua glória. Não viva uma idolatria de homens. Não viva para a glória de algo que perece, algo que é material. Viva para a glória de Deus. Irmãos, quando eu tenho essa perspectiva da graça de Deus, essa mentalidade, essa ótica, de que eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aqui escutando uma palavra. Você podia estar em tanto lugar, ou você poderia nem mais existir. A gente sai desse lugar de cobrança de Deus. Para de cobrar Deus, para. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir, mas para de cobrar Deus. Deus não é funcionário, Deus é Deus. Deus é Deus. Deixa Ele reafirmar a tua fé. Deixa Ele te trazer para o colo dEle. Tem coisa boa no deserto. Tem coisa que só o deserto consegue alcançar no nosso coração. Segunda verdade que eu vim te dizer: Jesus, Ele nunca chega tarde. Jesus, mas por que 4 dias depois? Por quê? Irmãos, para de perguntar por que 4 dias. Se satisfaça tão somente porque Ele chegou. É no tempo de Deus. Senhor, mas está demorando. Não está. É seu coração que está sendo colocado no lugar. O tempo que for preciso, debaixo da soberania de Deus, da supremacia de Deus, vai acontecer. O que Deus precisa tratar, Ele vai tratar. O que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. Ele não chega tarde. Senhor, mas se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor, a culpa é tua. O texto vai dizer que quando Jesus ele soube, ele ficou mais 2 dias ali. Ele é Deus. Ele não chega tarde. Agora, se a nossa preocupação não for o tempo que Ele demora, que na verdade não é uma demora, e o nosso coração se satisfazer apenas pelo fato dele chegar, dele estar, você vai perceber que aonde Jesus chega há ressurreição. Aonde Jesus chega. Eu já vi gente no gabinete, chegando um casal, matando um ao outro, literalmente. Você apresentar o evangelho, Jesus pegar os dois no gabinete e Deus ressuscitar um casamento. Aonde Ele chega.
Aonde ele chega, ele liberta. Aonde ele chega, ele levanta. Aonde ele chega, ele motiva. Aonde ele chega, ele traz cura. Aonde ele passa. Ou seja, a minha preocupação não é no tempo que ele demora. A minha preocupação é se ele vai chegar ou não, se ele está no ambiente ou não, se ele está no meu coração ou não, se ele está no meu casamento ou não, se ele está na minha família ou não, se ele está no meu caminho ou não. O fato dele estar, eu sei que eu viverei uma vida de milagre. Não será um dia, será todos os dias. Todos os dias eu experimento livramentos da parte de Deus. Todos os dias Deus me usa para a glória dele. Todos os dias eu aprendo com Jesus. Todos os dias eu sou aperfeiçoado por Jesus. E isso basta. Você está olhando para a sua vida, tem algum lugar morto? Tem algum lugar que fede? Tem algum lugar que já cheira mal? É seus relacionamentos? É seu trabalho? É alguma coisa que você olha e você percebe que cheira mal? Nessa noite Jesus está dizendo para você: vem para fora. Eu tenho vida para você nessa noite. Você acha que acabou? Você acha que morreu? Não, não morreu. A palavra final é de Jesus. Não morreu. Levanta e anda. Para alguns Jesus está dizendo, para outros Jesus está dizendo: se coloca de pé, levanta dessa marca e anda. Para outros Jesus está dizendo: sai dessa caverna, sai dessa depressão, sai desse lugar de morte, sai, vem para fora, vem. Alguns entraram aqui nessa noite nesse lugar de desistência. Não, eu já não consigo mais lidar. Jesus está dizendo: não, nessa noite você vai trocar desistência por esperança. Você vai sair daqui motivado. Vai dar certo em nome de Jesus. Jesus tem uma palavra para você. É desejo de Jesus que você viva todos os dias para a glória dele. Todos os dias. Olha para alguma coisa, está cheirando mal. Jesus está chamando para fora. Encontra com Jesus. Onde ele chega a ressurreição, aonde ele chega a transformação, aonde ele chega, deixa Jesus chegar. Deixa Jesus chegar. Jesus transforma, muda tudo. Saia para fora. Eu vim aqui nessa noite te dizer que o fato de ser amigo de Deus não te isenta de passar por dores. Eu vim aqui nessa noite te dizer que Jesus não chega tarde. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que toda aprovação que a gente passa é para reafirmar nossa fé. E eu vim aqui te fazer um convite por meio do Evangelho. Permita com que essa área da sua vida se encontre com Jesus, para que haja ressurreição. Se é pecado, arrepende-se. Se alguma coisa cheira mal, chama Jesus. Chama Jesus. Já fugiu do seu controle? Graças a Deus, porque quando você abre mão de ter o controle, é exatamente nesse lugar que Jesus entra para assumir o controle da sua vida. Quantos creem nessa palavra? Se é para Jesus, você pode aplaudir.